Oi! Oi. Ai, meu Deus. Pronto. Caiu minha conexão aqui. Eu imaginei. Certo. Então vamos retomar. Vamos iniciar então, né, gente? Bom, então, deixa eu ver aqui. Entra aqui. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o perfil do professor e os desafios de ensinar a próxima geração, né? E eu queria que você colocasse aí para mim nos comentários quais os desafios. Qual o seu maior desafio? O que você pensa como desafio para ensinar a próxima geração? Quem está aí ao vivo, eu não sei quantas pessoas estão ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no da Tia Monique para eu interagir com os comentários de vocês. Tá, estou vendo aqui. Glória a Deus, conseguimos. Então, vão ter outras pessoas que vão assistir depois, né? Então, vamos lá. Então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa tarde, falando sobre esse tema tão lindo, tão maravilhoso, tão importante, tão motivador. E eu queria muito, muito saudar vocês com a paz do Senhor, né, mais uma vez, e dizer, eu queria começar aqui com uma ilustração, antes de mais nada, né? E a ilustração é uma história real, né? Existia uma menininha que ela nasceu em berço evangélico, foi criada, né, indo para a igreja, seus pais ensinando nos caminhos do Senhor, e ela amava, apaixonada por ir à igreja, por participar das atividades, do grupinho do Ministério Infantil. Ela participava de todas as atividades que tinham na igreja, né? E aí, um dia, essa menininha, ela foi para a escola, chegou uns 14 anos de idade, e chegou a vez dela ir para o ensino médio, né? Ela foi para o ensino médio e ela teve uma mudança de escola. Ela teve que mudar de uma escola para outra. E aí tinha toda aquela expectativa de mudança de escola, de novos professores, novos amigos, e aquela coisa de adolescente. Quem aí trabalha com adolescente, gente? Não sei quem trabalha com adolescente, mas já comenta aqui. Né, adolescente, como eles são, né? Cheio de expectativas, assim era ela. E ela estava ali chegando na escola, né, toda animada. E então, ela teve a sua primeira aula de filosofia. E nessa aula, ela ficou assim: ai, filosofia, gente, eu vou ter algumas matérias diferentes aqui, né? Porque estava acostumada com o ensino fundamental, né? Gente, então troca para o ensino médio é tudo diferente, tudo novo. E aí, essa menina, ela teve a sua primeira aula de filosofia. Só que na primeira aula de filosofia, o professor entrou com uma Bíblia. E ela não estava acostumada com isso, porque sempre na escola não se falava de Bíblia. Né? As escolas que ela estudava não eram escolas cristãs, confessionais, então não se falava de Bíblia. Onde que se falava de Bíblia era na igreja, em casa, nos locais onde ela frequentava, fora da escola, não na escola. Na escola não se falava de Bíblia, né? E aí esse professor entrou com uma Bíblia na mão. Ele falou assim, nossa, estranho. Esse professor está com a Bíblia na mão? E aí, então, ele abriu a Bíblia. Uma Bíblia gigante, enorme. Ele abriu e ele começou a ler Gênesis 1. E ali ele começou a ler o capítulo inteiro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E então ali ele começou a ler, 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 ler. Os alunos não entendiam por que o professor está lendo a Bíblia, né? Alguns é, davam um risinho torto, né? Outros debochavam, mas ela ficava ali, esperando atentamente, ouvir o que o professor tinha para falar. E então o professor chegou no último versículo, né? Versículo 31. E ele leu, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. E então ele fechou aquela Bíblia e ele disse: vocês ouviram o que eu acabei de ler? Isso é um mito. E assim, esse professor iniciou a sua aula de mitologia grega. Naquele momento, aquela menina ficou desconcertada
E ela ficou frustrada. E ela, naquele momento, o professor ele colocou toda a fé dela em questão, pois ele estava explicando o que era mito. E mito é uma coisa que não existe. É uma coisa inventada. O mito é uma coisa que o homem inventa para justificar determinado fato que não existe, está na fantasia do homem. E ali ele começou, e começou, e começou. E aquela era simplesmente uma introdução da sua aula, né? E aquela menina ficou desconcertada e foi para casa, muito marcada e chateada. Mas ela foi esperta. Ela logo perguntou às suas professoras da escola dominical. Ela perguntou à professora dos adolescentes. E a professora teve logo uma resposta para dar para ela. E a partir de então, aquela menina teve suas dúvidas, né, resolvidas ali. A sua fé que por um momento ficou em questão, né, de repente passou a ter firmeza. Pois bem, assim como essa menina, existem muitas outras meninas e meninos que são criados na igreja, são até conhecem a palavra de Deus, são atuantes, né, no ministério das suas igrejas, seus pais são crentes, né? Mas quando chegam na escola, a sua fé é questionada. Mas quando chegam na escola, a sua fé é colocada em questão, ou é descredibilizada, ou nem se menciona, nem se fala. E na história não existe, não, é pouco se falado, muito pouco. E para algumas pessoas, como essa menina, curiosa, né? Isso faz toda a diferença. E essa menina que eu falo nessa ilustração, essa menina sou eu, com 14 anos, entrando numa escola de ensino médio, após ter feito um concurso, né, público, um concurso para uma escola técnica, muito concorrido na época, e então eu tive a minha primeira aula de filosofia e foi muito marcante para mim. Tão marcante que hoje estou aqui falando com você. E talvez por isso hoje eu esteja aqui falando com você. Porque nessa época eu estava iniciando, com 14 anos, iniciando meus primeiros passos no Ministério Infantil, e eu estava ali ajudando, servindo, aprendendo com as minhas líderes, né? E servindo no Ministério Infantil. E então, amando a aprendizagem, amando leitura, amando conhecer, eu achava que eu não era capaz de ensinar a ensinar crianças. E um belo dia Deus me trouxe para o Ministério do Ensino, que é diferente da liderança, Ministério Infantil é diferente. Muito bom a Monique falar sobre isso aqui no início, né? O professor ele também é um líder da sua turma, né? Mas um líder de ministério, ele exige outras aptidões, né? E o professor ele tem que ter um dom, que é o dom de ensinar. É um mestre, aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que conduz, aquele que marca, aquele que ensina para transformar vidas, né? E então, com 17 anos, Deus veio a me chamar. E eu não sei como foi o seu chamado, eu não estou conseguindo ver aqui os comentários de vocês. Eu queria muito interagir com vocês, mas o tempo é corrido. Então, estou conseguindo ver aqui alguma coisa. Eu vou continuar aqui. Bom, vamos lá. E então, para mim, Sunamita, eu sempre gostei de estudar. E eu achava que eu já trabalhava no Ministério Infantil. Então, se eu já trabalhava no Ministério Infantil, por que eu ia ensinar, né? Era muita coisa. Eu precisava ter o tempo de sentar ali para ouvir, afinal. Quem não quer sentar para ouvir? É bom, né? Se alimentar da palavra de Deus, ouvir um professor falar, anotar, ser ministrada. Mais um dia Deus nos chama para estar na linha de frente. Mais um dia Deus nos chama e fala: levanta, menina, levanta, menino, levanta, obreira, quero te chamar como obreiro, meu obreiro, né, para exercer
o ministério que Deus colocou para nós, aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos capacitou. E neste dia foi assim, através de com outro convite, que aconteceu comigo. A professora faltou das crianças, da classe dos juniores, e então eu fui chamada. E para cobrir, né, a falta dela, eu estava ali, então me preparei. E nessa experiência, a primeira experiência de ensino, foi marcante para mim, muito marcante, porque eu tive que me preparar. Eu ficava pensando na criança, eu ficava pensando como eu ia ensinar, eu ficava pensando como eu poderia ensinar aquelas crianças e preparar e olhar para aquela revista e fazer material. E ali eu percebi, eu descobri algo incrível, que hoje a gente já sabe, já fala com mais certeza, né, diante dos métodos aí comprovados, de metodologias ativas, que eu aprendia muito mais quando eu ensinava, porque eu tinha que estudar, me preparar previamente, preparar material, estar pronta para um ensino, estar pronta para transmitir ali, né? E hoje a gente tem aí a pirâmide de aprendizagem. Quanto mais você faz, quanto mais você executa, mais você mexe, né? Mais você exercita, mais você aprende. E aquela visão que eu tinha de que eu precisava aprender, eu precisava ensinar, não, precisava, eu preciso estar aqui, eu não quero estar lá, foi para o espaço. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você, eu não sei, né? Isso foi há anos, mas talvez você esteja nessa mesma situação. O que eu estou fazendo aqui? Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu tenho tanta coisa, já estou servindo tanto, eu sirvo tanto. O que eu estou fazendo aqui? Se Deus te chamou, oi, aí eu paro para ponderar aqui, né? Quem é que te chamou? De quem é a voz que você ouviu? Por que você faz o que você faz? Né? E aí tudo faz sentido, tudo muda de lugar. Porque quando você compreende o seu chamado, quando você entende que quem te chamou foi Deus, quando você entende que aquele dom que Deus te deu não é para você, não é para ficar guardado, mas para ser usado para a glória dele, tudo muda de lugar. Você se doa com equilíbrio, sim, porque é preciso equilíbrio, com fruto do Espírito, né? E isso não é ausência de dificuldade. As dificuldades, elas vão surgir, obviamente, elas fazem parte do nosso processo. Ao longo da nossa jornada com Cristo, elas fazem parte. Mas quando você é chamado, quando você sabe para que você foi chamado e por que você faz, a sua convicção muda, você tem uma postura diferente diante dos problemas, diante das dificuldades, e você foca no alvo, você foca no objetivo. E qual é o seu alvo? O seu alvo, se o seu alvo for simplesmente tampar um buraco, bom, inicialmente o meu foi esse, mas logo eu percebi, logo foi ajustado o que estava desfocado e focado. É isso. As crianças ouvirão. As crianças precisam conhecer a mim. As crianças, elas precisam conhecer as verdades do Evangelho. As crianças estão perdidas. As crianças estão confusas. As crianças estão com medo. As crianças estão sofrendo. As crianças estão sofrendo ataques do inimigo. E as crianças estão morrendo. E elas precisam de você. Então, se você está aqui, querido, eu acredito que você foi chamado para uma boa obra. Eu acredito porque você tinha tantas coisas para fazer, não é mesmo? Nós temos aí tantos afazeres, são tantas demandas. E eu falo com os meus alunos, muitas vezes se coloca, nossa, mas como eu posso olhar para a necessidade da criança se eu tenho a minha necessidade? São tantas necessidades. Mas olha, quem supre as nossas necessidades é Deus. E uma coisa que eu sempre tive na minha mente, sempre tive para mim, que quando a gente trabalha para Deus, Deus ele trabalha para nós, né? E existem muitas crianças como essa menininha que eu falei no início. Sou eu, né? Essa experiência que eu tive. Só que hoje, meus queridos, as crianças elas estão de frente com outros desafios maiores ainda.
Se lá atrás o meu desafio como crente, né, iniciando minha caminhada ali cristã, ainda não era batizada, nesse mesmo ano eu desci as águas com 14 anos, e se eu estava ali iniciando minha caminhada questionando, minha fé sendo questionada, isso é um mito. Isso é um mito, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Foi o que disseram para mim. Hoje está muito pior. Porque hoje existem as ideologias, não é só a filosofia, é a ideologia do gênero, está tudo tão confuso. Ninguém tem mais uma referência. Cadê as referências? Perfil de família, como a escola, como a nossa sociedade, né? Como ela tem caminhado. Pensa, escreve para mim aí. Se eu não conseguir falar com vocês agora, depois eu quero ver os comentários. Escreve para mim quais os frutos que nós estamos gerando hoje. Quais os frutos? E eu não falo quais os frutos você está gerando. Eu estou falando nós. Olha para o lado e perceba. Perceba como estão as crianças hoje. As crianças que te cercam. As crianças que você vê ali e ali, como elas estão hoje. Você vê um índice de depressão enorme. Uma das maiores taxas de suicídio está na infância. A segunda causa maior de suicídio é de depressão, que tem assolado crianças. A influência da mídia tecnologia, as crianças que ficam direto no celular, direto em jogos, sendo influenciadas o tempo todo, sendo atacadas o tempo todo. Observe que hoje eu faço um trabalho com professores falando de tecnologia para que os professores possam utilizar as tecnologias a seu favor na educação, mas com muita responsabilidade, porque existe o outro lado da moeda, existe o outro lado da moeda, existe o outro lado da balança, que é assim. Ao passo que as crianças estão conectadas, elas estão, e por isso nós não podemos perder tempo, precisamos trabalhar nelas. Nós também vemos crianças que estão viciadas na internet, crianças que estão sendo influenciadas, e sabemos que os maiores influenciadores, os principais influenciadores, primeiramente, são os pais, a igreja, né, a pessoa que está ali, a escola, e hoje estão perdendo espaço para a mídia, para os influenciadores digitais, para os jogos eletrônicos, né? Então, a criança tem um contato ali com pessoas de diversas idades para jogar um jogo e você não sabe nem quem é. E hoje eu vejo pais que estão desesperados, que não sabem como controlar, porque ela está ali no mundo, no oceano. A criança ela está realmente jogada ali naquele oceano. Como ela vai sobreviver se ela não sabe nadar? Como ela vai sobreviver ao mar? A imensidão de influências filosóficas, influências políticas, influências de pessoas, né? Músicas, influências mundanas. Hoje em dia, quais são os nossos desafios? São muitos. São muitos. E talvez você pense, e agora? O que fazer? O que eu preciso fazer? E talvez você pense, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tô ensinando, não está dando nada, e não está tendo transformação. Será que a gente vai ensinar com os mesmos métodos de antigamente? A criança de ontem não é a criança de hoje, né? A palavra é a mesma, meu querido. A palavra não muda, mas o método, a forma. O que é o método? É o como. Como fazer? O que fazer já está aqui. Está aqui. Ninguém pode mudar. Não sou eu que vou te falar. Está aqui, está escrito aqui. Deus deixou registrado aqui. E as crianças precisam de alicerces. As crianças precisam de alicerces espirituais. As crianças precisam conhecer.
A verdade que liberta. As crianças precisam conhecer e ter um relacionamento com Deus. As crianças precisam encontrar o sentido para a sua vida. Um sentido. Sim, um sentido. Mas é criança. Criança. Que hoje, muitas vezes, é apenas uma criança, né? Apenas uma criança. E amanhã, ela é uma potência. E que potência que ela vai ser? Será que ela vai ser uma potência poderosa para o bem? Ou será que ela vai ser uma potência poderosa para o mal? Veja como o que nós estamos hoje enfrentando. O mundanismo, o secularismo, falsas filosofias, mentiras. Mentiras do diabo, confusões, sabe? Falta confusão, falta coerência, entendimento do que é simples, do que é básico, sabe? Tá tudo muito confuso. Como nós vamos vencer tudo isso? Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Existe muito curso, existe muita informação. Não é falta disso. Glória a Deus por isso. Não é falta disso. Hoje, para a honra e glória do Senhor, os professores estão se capacitando, os professores estão buscando, os professores estão se jogando, né? Para fazer. Mas para quê? Qual é o resultado do seu trabalho? Qual é o fruto? Nós sabemos que os frutos do nosso trabalho, de cada sementinha que a gente planta, cada sementinha que a gente cuida, ele demora, mas ele surge, floresce. E quais são os frutos que você tem colhido ao longo da sua caminhada? Eu não sei quanto tempo você tem de ministério, eu não sei se você está começando agora. Se você está começando agora, glória a Deus por isso. Seja bem-vindo, parabéns. Eu oro que você seja uma grande potência de Deus para esta nação. Se você começou já há muito tempo e você está aqui, glória a Deus, você está aqui. Olha a sua jornada. E você está aqui aprendendo. Porque nós que trabalhamos com as próximas gerações sempre teremos algo novo para aprender. Na verdade, todo professor sabe disso. Todo aprendiz sabe disso. Todo aquele que ama aprender sabe disso. Nós sempre teremos algo para aprender. E a palavra de Deus, ela se renova. E a gente sempre vai ter uma aplicação diferente. E quando se trata da próxima geração, aí mesmo que nós precisamos estar antenados, né? Como elas aprendem? Qual é a linguagem dela? Conhecer para que a gente possa fazer o nosso trabalho de maneira eficaz. Então, o perfil do professor. Qual o perfil do professor da IBD? Poderia dizer tantas coisas. O perfil do professor é ser paciente, é ser criativo. Coloca aí para mim. Qual o perfil do professor? Qual o perfil? Paciência? Tem que ter. Tem que ter paciência, gente. Se não tem paciência, não dá para trabalhar com criança. Pelo amor de Deus. Tem que ter paciência. Amor, alegria. Olha só. Paz, longanimidade, bondade. Gente, fruto do Espírito, né? O professor de crianças, o professor de adolescentes, o professor de qualquer faixa etária precisa ter fruto do Espírito. Você poderia falar sobre tantas coisas. Criatividade? Sim, criatividade. E criatividade, abrindo parênteses aqui, porque eu gosto de abrir parênteses, você também tem criatividade. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Deus criador de todas as coisas. E Deus foi quem te deu criatividade, porque Ele te fez a imagem e semelhança dele. O Criador e a criatura. O Criador e a criatura, a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para fazer alguma coisa nesse mundo. Para que você acha que foi criado? Deus te criou para alguma coisa. Deus te criou com um propósito. Será que foi só para viver a sua vida? Ser feliz, como hoje?
O mundo busca a felicidade? Será? Não. O propósito de Deus é que sua vida glorifique a Ele. Ele te colocou no mundo para fazer alguma coisa nesse mundo. Ele colocou Adão e Eva no mundo e falou: façam alguma coisa com ele, melhorem. Mas a gente sabe, você conhece, né, o que aconteceu nessa história real, né? O inimigo das nossas almas que não fica parado, ele tentou o homem. Então, o homem caiu. E por conta disso, o pecado. E o pecado, que a gente fala tanto para as crianças, né? O pecado que nos afasta de Deus, né? Aqui, ó. O pecado que nos afasta de Deus, a gente fala para as crianças, né? A gente ensina para a criança que ela nasceu no pecado, né? Hoje, creio que a maioria já tido essa visão de ensinar a criança que ela é pecadora, que ela precisa receber a Cristo, e então, quando ela recebe a Cristo, Deus, ele salva, liberta do pecado, faz uma nova criatura, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem esse entendimento que as crianças, elas podem crer, que as crianças têm capacidade. Não podemos jamais subestimar as crianças. Jamais, jamais. Não perca seu tempo subestimando a criança. Não perca seu tempo fazendo tantas coisas. Hoje é tanta parafernália que a gente faz, tanta coisa. E qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é o sentido? Por quê? Para quê? Não perca tempo, porque o mundo não perde tempo. Desde criança, as crianças são ensinadas a coisas mais, né? São ensinadas ali, porque o inimigo ele é tão sujo que ele sabe que a criança ela acredita fácil, então ele pegando aqui na criança, começando a semear na criança, começando a colocar aquela sementinha naquela criança, aquela criança vai crescer pensando da forma enganosa, porque ele é enganador das nossas almas, né? E nós estamos na contramão. Estamos na contramão. E ele fala mentira e nós falamos da verdade. E a verdade ela está contida na palavra de Deus. Então, como nós vamos falar para as crianças se nós não estamos vivendo uma vida santa? Porque, veja bem, o pecado não é só aquilo. Você ensina para a criança, é muito legal. O pecado é tudo aquilo que eu falo, é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu sinto. E não agrada a Deus. E olha o que você faz, como você acorda, o que você fala, o que você faz quando ninguém vê, qual é o seu caráter. Será que você está vivendo a palavra de Deus? Será que você tem agradado ao coração de Deus? Será que você tem se relacionado com Deus? E então nós precisamos partir aqui por nós. E então chegamos à conclusão que a conversa não é sobre as crianças, não é só sobre o desafio das crianças, de alcançar essas crianças. Não é só sobre técnicas, não é só sobre métodos, mas é sobre você e eu, sobre nós. O que nós estamos fazendo, qual é o exemplo que nós estamos dando, até que ponto nós temos nos esforçado, impregnado esforços para alcançar as crianças de hoje, para viver aquilo que nós pregamos, para vivermos a verdade do Evangelho, porque a verdade contagia, a alegria contagia, sorrisos contagiam, palavras boas contagiam. O mundo já sabe disso. E o que dirá a palavra de Deus? A palavra de Deus ela nunca volta vazia. E qual é o perfil do professor? Qual é o seu perfil? Como as pessoas te olham? Como as pessoas elas chegam a você? Será que as pessoas te procuram? Será que as crianças te procuram? Será que você é acessível? Será? Ou será que você é simplesmente o professor que chega? Será que você é simplesmente a animadora? Oi, criança! Cheguei! Vamos lá, criançada! Vamos lá! Bota o som! Ou será que você está ali na sala, preocupado com tantos recursos? Tudo isso é importante. Alegria, espontaneidade, técnica, preparo. Tudo isso é importante. Não estou falando que não é importante. Mas o que é prioridade? O que você precisa? Qual é o perfil do professor?
Repara que eu estou sempre jogando para você porque eu quero que você pense. E é uma das coisas que Deus tem me despertado. Professores que pensem, professores que não apenas reproduzam, não sejam marionetes, tá? E nada contra você ver uma coisa legal e você querer fazer na sua igreja e quer fazer a festinha disso, daquilo. Não é sobre isso. É sobre o que você o que você faz, o que você faz representa para você. Qual é o sentido do que você faz? É sobre renovação de mente. É sobre vida com Cristo. É sobre vida na vida. E ensinar é isso. Ensinar é vida na vida. E eu queria aqui abrir a palavra de Deus no livro de um versículo que eu sempre me acompanha. Está lá em Lucas. Se você tiver a sua Bíblia aí e puder acompanhar. Lucas 6:40b. É um versículo que, desde a primeira vez que eu li esse versículo, eu nunca mais, eu nunca mais esqueci. Porque foi algo tão maravilhoso, um versículo tão pequeno e que marcou tanto. E acredito que vai falar com você, porque fala com os professores. Lucas 6:40b. O que está escrito lá? Pega a sua Bíblia, se você tiver com um caderninho, anota, tá bom? Eu gosto muito. Hoje eu estou aqui com minha Bíblia, tem tantas Bíblias, mas hoje estou aqui com a minha Bíblia velhinha. A Bíblia que é desde que eu era adolescente, inclusive, ó, rosa, com glitter, tá bem velhinha aqui. E eu gosto muito de marcar. Então, Lucas 6:40b, está escrito o seguinte: todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Se você puder, lê comigo. Lê em voz alta para você também se ouvir. Lucas 6:40b. É a parte B, tá? Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. E nessa tradução aqui, está escrito assim, olha, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Olha só, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. E todo que for perfeito será como o seu mestre. Mas olha, a Bíblia está nos mandando ser perfeitos, Sunamita. Como assim? Perfeição de Jesus. Quando se fala de perfeição aqui, é ser como Cristo. E é o que nós precisamos ser. Nem sempre é fácil. Não é fácil. Nós somos seres humanos. Todos os dias o pecado vem e bate a porta, né? E são várias questões que acontecem na nossa vida, mas nós estamos numa luta. Nós estamos numa guerra mesmo, e nossa guerra é espiritual. E é muito importante que você, professor, se posicione como guerreiro, se posicione ali revestindo-se da armadura de Deus, tal como lá em Efésios, né, onde fala da importância de ter a armadura de Deus, do capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as calçadas do evangelho da paz, o cinto da verdade, tudo isso você precisa ter para que você possa estar revestido das armas necessárias para vencer o mal. Porque pelas nossas próprias forças não basta você ler mais de 100 livros. Olha, eu já li tantos livros. Nossa, eu fiz a faculdade tal. Nossa, eu me formei em teologia. Não. Você só precisa, meu irmão, revestir-se da armadura de Deus. Você precisa disso aqui. É disso. É disso que nós estamos falando. Não é pedagogia. Não, esquece. Sabe? Tudo que você fizer vai agregar ao teu ministério, sim, porque quando você descobre o teu chamado e você vai mergulhar, e você deve mergulhar mesmo, para que você possa se capacitar todos os dias, buscar novas ferramentas de você servir melhor, tá? Mas antes disso, tem um outro processo. Como você vai se armar da armadura de Deus?
Como você vai armar as crianças da armadura de Deus, porque as nossas crianças, elas precisam estar armadas com a couraça da justiça. A couraça da justiça. Não, o capacete da salvação, o capacete que a gente coloca em cima. O capacete da salvação, e não é só a criança ser salva, mas a criança tem a sua mente cativa, o seu raciocínio, o seu intelecto, os seus pensamentos voltados em Cristo, para que ela não seja tragada pelas falsas filosofias. E veja bem quanto tempo que a criança ela tem na igreja e quanto tempo que ela tem na escola. Quanto tempo que ela tem na igreja, quanto tempo que ela tem na rua. Quanto tempo que ela tem na igreja, quanto tempo que ela tem no, no parquinho, no play. Quanto tempo? Nós temos um tempo muito curto com as crianças na igreja. O tempo é curto por dois motivos. Porque realmente o tempo, aqui ó, o tempo, ele é curto, passa rápido, passa muito rápido, as horas passam rápido. Eu não sei quanto tempo que você tem com as suas crianças, mas dependendo da igreja são 40 minutos, é 1 hora, é 2 horas, e 2 horas é muito pouco tempo. Talvez você fique aí pensando, nossa, o culto acabou e a gente não tem mais o que fazer. Como assim? Você não tem mais o que fazer? Existe tanta coisa para fazer. Aproveita. Você deve aproveitar ao máximo todo o seu tempo com as crianças. Você precisa planejar os mínimos detalhes para que não seja desperdiçado nenhum segundo, porque passa muito rápido. E o segundo tempo que eu estou falando é o tempo com as crianças, porque elas passam. Hoje você vê eles pequenininhos e amanhã eles já estão nos juniores e depois já estão nos adolescentes. E aonde eles vão estar? Dentro da igreja, nos adolescentes, no outro lado do banco, tá? Exercendo sua vocação, exercendo seu ministério, ou vão estar no mundo. Porque muitas crianças que crescem na igreja, depois elas saem da igreja, mas como assim? Por quê? Qual é a causa? Qual é a razão, a circunstância? Isso não acontece só hoje, isso sempre aconteceu. Só que hoje nós temos fatores agravantes. O tempo de qualidade com os filhos em casa são menores, a mulher no mercado de trabalho, os pais trabalhando muito, trabalham para poder dar o bem para a criança. E qual é o tempo de instrução que é considerado? Qual é o tempo de culto? Qual é o tempo de ensino? Isso varia de família para outra. Isso varia muito. E o que depende de nós, professores, ali com aquela criança, uma vai estar num nível, a outra vai estar no outro, uma os pais são crentes, a outra o pai não é crente, uma vem com o irmão da igreja porque traz, a outra vem sozinha, uma o pai apoia, o outro o pai não apoia. E como a gente vai fazer? São muitos os desafios, né? E aí talvez a gente se sinta tão pequenininho, mas é para isso que você está aqui. É para isso, para se juntar na guerra, na batalha, se juntar. Vem, estamos aqui hoje, estamos aqui reunidos fazendo essa conferência e existem muitos outros projetos aí em andamento, com professores, com líderes, apoiando-se mutuamente, mas com um único objetivo. Agora não adianta você fazer tanta coisa, não adianta você ter 1000 certificados tão bonitinhos. Eu vejo as pessoas tão preocupadas, vai ter certificado, tá? E o que você vai fazer com esse certificado? Deus está te chamando. Deus, ele te capacita, Deus, ele está te dando a oportunidade de estar aqui, de estar participando desta conferência com uma série de preletores. Mas depende de você ter atitude, posicionamento, se colocar, se revestir, tá? E então estou aqui na linha de frente, protegendo a minha mente, protegendo o meu coração, protegendo a minha fé, e então dando munições necessárias para as nossas crianças hoje. A gente precisa disso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois a gente chora, porque já aconteceu, mas a gente não pode. A gente precisa estar à frente, tá? E talvez você tenha pensado, qual o perfil? Eu poderia te dizer aqui
várias coisas sobre o perfil do professor. O professor tem que ser isso, o professor tem que ser aquilo. Mas será que talvez você não já sabe? Você já sabe, não é? Quem é que gosta de estar com um professor desanimado? Hum, gente, hoje eu tô aqui, mas eu queria falar dos meus problemas, assim, para vocês. Quando você chega na sala, os seus problemas ficaram lá atrás. Quando você chega na sala, os seus alunos não têm nada a ver com isso. O nosso serviço não é por emoção. O nosso serviço é por razão, é renovação de mente. Você sabe para o que você foi chamado. E então você vai mergulhar nas profundezas do oceano, você vai andar sobre o mar sem duvidar. Você vai. Estou aqui, Senhor. É por aqui que você quer que eu vá? É por aqui? Senhor, é aqui? Então tá bom, eu estou aqui. E você ensinar a criança, você nem vai ter reconhecimento humano. E você não precisa esperar por isso. Porque o seu reconhecimento é no céu. O seu reconhecimento é amanhã, quando você olhar para aquela criança que está ali pastoreando, que está ali liderando, que está exercendo um ministério maior do que o seu. E pensar, esse é meu aluno. E agora você pode imaginar Deus olhando para você, esse é meu filho. Você olha Deus olhando para Jesus. E Jesus falando, mesmo sendo Deus, deixando, despojando-se do seu poder, reconhecendo a sua humanidade, falando, Deus, se possível, for passa de mim esse cálice. E então, ele sabendo que ele tinha uma missão, e qual é a sua missão? Todos nós temos uma. Nós somos o Filho de Deus perfeito, o único perfeito, ele cumpriu sua missão. Você veja bem, o ministério de Jesus visível foi a partir dos 30 anos, já foi na sua idade. Em tão pouco tempo, ele teve uma repercussão tão grande, sabe? Numa época, imagina, uma época que não tinha internet, uma época que era tudo totalmente diferente, em termos de cultura, em termos de local, em termos de, de tecnologias, recursos. E quantas pessoas que ele mobilizou? Esse é o nosso modelo. Jesus, a pedra fundamental. Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, o mestre extraordinário. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus poderoso. Jesus, ele nos deixou um legado incrível. Ele ensinou no caminho, ele ensinou enquanto andava, ele ensinava com a sua fala e ele ensinava com as suas atitudes. Por que adianta você, professor, falar se você não faz? O que você adianta você ensinar se você não faz? É lógico que nós temos nossas dificuldades, como eu falei, nós somos humanos. Mas quando a gente reconhece a nossa dificuldade, o nosso erro, aonde que a gente precisa, a gente, né? Ai, meu Deus, aqui, eu errei aqui. Você reconhece, você é completamente diferente. Agora, o que não dá é para ser alguma coisa automática. O que não dá é para você levar um ministério nas costas de uma forma automática, como se fosse um trabalho. Não falando de merecer um trabalho, porque o trabalho deve ser feito bem feito, né? Mas, ainda mais quando você fala para o reino, né? Porque você está dando ali, é para quem que você está dando? Qual é é para ser reconhecido por quem, sabe? Então, tem alguns versículos aqui que eu queria ler com você. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo 2,15, também é um outro versículo bem conhecido. 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte: procura apresentar-te aprovado
como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. O perfil do professor: manejar bem a palavra da verdade. O perfil do professor: apresentar a Deus como obreiro aprovado. É isso. É isso. Se você fizer isso, é o foco, é o ideal. Você está no caminho, tá? Cuidado. Cuidado aqui nessa era da informação. É muita informação, é muita coisa. Não desvia, não. Continua no teu foco. Continua fazendo o seu trabalho. Apresenta-se como obreiro aprovado. Para quem? É para o pastor? É para a sua liderança? Para Deus. Lógico, nós temos responsabilidade com a nossa fala, nós temos responsabilidade com o homem, nós temos responsabilidade com a igreja, temos responsabilidade com o pastor, que nos deu a responsabilidade para encaminhar uma sala de aula, não é verdade? Mas a nossa responsabilidade é com Deus. Porque o que você faz tem valor eterno. O que você faz tem valor eterno. Você tem noção dessas palavras, da profundidade dessa palavra. Chega de ministério feito de qualquer jeito. Se é chamado, se é ministério, faça o melhor. Não importa quais são as suas ferramentas, não importa quais são as suas dificuldades. Não importa. Não é desculpa. Não é desculpa para fazer de qualquer jeito. Não é desculpa para não fazer. Não é desculpa para sair do barco, para chutar o balde. Não é desculpa. Tá? Se Deus te chamou, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para continuar. Pense, o Ministério do Ensino é algo importantíssimo. Não é para qualquer um. Não pode ser para qualquer um, é para quem tem dom de ensinar. Ensinar. Transmitir, inculcar, instruir, pegar na mão, caminhar junto, olhar no olho, abaixar, sentir a dor, sentir a necessidade, perguntar como é que a pessoa está. Com criança também? Sim, com criança. Por que não? Lá atrás, em uma outra época, não tão fácil, entre aspas, né? Porque hoje é mais fácil as informação. Rapidinho você pega o telefone, passa um WhatsApp para a pessoa, rapidinho você consegue se comunicar. Lá atrás não tinha isso, não. Não tinha. Eu ligava. Eu ligava para todos os alunos. Oi, tudo bem? Olha só. Aqui é a professora Sunanita, só para avisar que no domingo que vem eu tô te esperando, tá? Olha, eu vi que você não foi, então conto com você. Oi, é a senhora Maria, mãe do Breno? Oi, tudo bem? Aqui é a Sunanita da igreja. Tô ligando aqui, eu dou aula pro seu filho. É que eu senti que ele não foi para a escola dominical. Tá tudo bem? Alô? É isso, as pessoas elas querem ouvir você. Elas querem, elas precisam disso. Você, como professor, também é pastor. Você também, como professor, você também conduz ovelhas. Você precisa cuidar de ovelhinhas, crianças. Você repare quando você vai olhar o texto bíblico dos cordeirinhos, eles precisam de alimento. Alimento. Eles precisam de ser conduzidos ali, conduzir, mas eles precisam de alimento, nutrição. Uma criança, para que ela possa crescer saudável, ela precisa de leite, ela precisa se alimentar bem, senão vai ficar faltando. Criança, as crianças de hoje, elas precisam da palavra. Como você vai fazer para comunicar? Eu não sei. Não importa se vai ser com um livro sem palavras, se vai ser com uma mãozinha, se vai ser com
uma caneta, se vai ser com um jogo eletrônico. Qual é o recurso que você vai utilizar? Não importa, não importa. O que importa é que você seja veículo de comunicação do Evangelho de Cristo. O que importa é que você transmita as verdades que estão aqui. Aqui, na palavra de Deus, nós temos verdades imutáveis. Imutáveis, ou seja, não muda, não muda. É a base que nós temos. É a palavra de Deus. Não adianta você ficar cantando musiquinha e falando a palavra de Deus é semente. E a palavra de Deus, e dia da Bíblia tá aí, dia daqui, vamos bonito. Gente, tudo muito bom, tá? Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje de despertamento. As crianças, elas precisam ter a verdade de Deus. As crianças precisam ter a palavra de Deus aqui, guardadas no coração, aqui. E quando ela está aqui, e ela está aqui na mente, no coração, ela não é decorada. Pode vir o mal atacar e ela vai ter alicerçada. Ela vai ter aonde recorrer. A criança, ela vai recorrer a você, professor. Ela vai te procurar, sabe? As crianças, elas não aprendem iguais. Hoje, essas metodologias que são utilizadas aí pela pedagogia, inclusive, eu posso falar porque eu sou pedagoga, elas são muito questionáveis. Seria lindo colocar todos os alunos numa sala e explicar para todo mundo da mesma forma. Só que não é assim. Não é assim. Porque cada criança aprende de uma forma diferente. Porque cada criança vai fazer conexão da realidade que ela vive com a palavra de uma forma diferente. E daí, a gente até fala no curso do professor extraordinário que você precisa conhecer a sua criança. Você precisa conhecer a sua criança, quem é essa criança, onde que ela mora, quem é o pai, o que que ela faz da vida, o que que ela gosta de fazer. Você precisa saber, você precisa se importar com essa criança. Você precisa ter tempo para essa criança. E é uma outra questão, porque nós não temos tempo, gente. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo. O tempo todo nós estamos correndo contra o tempo, estamos imersos em trabalho, estudo, e filhos, e família, e é muita coisa. Mas nós precisamos estar administrando o nosso tempo, dependentes de Deus, sermos dependentes de Deus, para então sermos bons mordomos do nosso tempo, gerirmos o nosso tempo. E não importa. Não, você precisa se preparar com antecedência. Você precisa se preparar com antecedência. Você precisa começar a sua semana, se a sua aula é domingo, a sua semana pensando na aula de domingo. E a cada dia você está pensando, daqui a pouco vem uma ideia. E Deus, o Espírito Santo nos dá ideias. Ele sopra ideias no seu ouvido para você fazer. Isso aqui pode dar certo para os meus alunos. É isso. É você pensar neles, é você se importar com eles, é você preparar a sua aula. É muito mais do que você preparar uma linda aula somente olhando a revista da escola dominical. Porque a revista da escola dominical, ela nos dá ali uma base. Você precisa lembrar que a revista, ela é um comentarista escrevendo baseado naquele texto, naquele ensino, no propósito, porque existe lá, né, o objetivo principal, com a aula, texto, verdade principal. Então, ele está ali escrevendo, pensando naquela faixa etária, que as revistas de escola dominical, se você segue uma na sua igreja, elas estão pensadas, o currículo é pensado nas faixas etárias, no tempo, né, que essa criança vai estar na aula, porque, por exemplo, acontece muito dos professores pensarem assim, mas essa revista está repetitiva. É sempre a mesma coisa.
É sempre a mesma coisa, só que existe um critério ali naquela revista. E qual é? A criança, ela passa pela gente. Ela passa por você. Quanto tempo que uma criança vai ficar na sua sala? Dependendo de como é dividida, não estou falando aqui nas classes mistas, mas estou falando das classes de escolas dominicais que são divididas 2 anos, 3 anos. É de 2 a 3 anos, é o tempo que ela fica na sua classe. Então, se você estiver na classe dos primários, você vai receber as crianças com 5 ou 6 anos e vai até 7 ou 8 anos, dependendo da faixa etária. Juniores, de 9 a 11, de 9 a 10, depende da revista que você for escolher, da sua igreja, como é organizada, como é a organização da escola dominical, certo? Mas elas vão, as crianças vão passar por você, é isso que eu quero te dizer. Você tem 2 a 3 anos com as crianças na tua sala. E é nesse período que você tem para desenvolver um trabalho, a partir de então ela vai para uma outra sala com uma outra professora. Basicamente, como acontece também nas escolas, existe um currículo pensado. Então, as crianças da educação infantil têm um currículo ali que a BNCC instituiu, saiu. A transmissão tá legal, gente? Confirma para mim, porque deu uma travadinha aqui para mim e eu não sei. Já voltou para vocês aí. Bom, amém, Glória. Então, gente, então existe um currículo, as crianças passam pela gente. Então, na verdade, o que eu até falo com os professores é o seguinte: você trabalha com uma determinada faixa etária, uma classe específica, você acaba tornando-se um especialista, né? Você é um especialista naquela idade, naquela faixa etária. Aquele escritor que escreveu ali a revista da Escola Dominical, quando ele escreveu, ele pensou no currículo, né, no conteúdo que seria passado ali para aquela faixa etária, como trabalhar com aquela faixa etária. Então, ele conhece um pouco da psicologia da criança, daquela faixa etária. Ele é um especialista nessa área. Só que você, professor, é que é o verdadeiro especialista. Né? Uma coisa sou eu vir aqui falar com você, olha, a criança, ela aprende nessa faixa etária dessa maneira, dessa faixa etária dessa outra maneira, mas quem está na sala de aula? Assim como o pai e a mãe, quem é a melhor pessoa para conhecer o seu filho? Hoje você vê muitas crianças com a pandemia em casa, sem escola, e os pais agora olhando a dificuldade do seu filho. Agora olhando para o seu filho. Parece que agora eles pararam para olhar o filho. Nossa, ele está com dificuldade de ler. Nossa, ele está atrasado nisso. Nossa, ele. Só que ele está sempre ali. Se estivesse na escola, será que os pais iriam perceber? Então, da mesma forma, você, professor, na sua sala de aula, quem sabe quem são os alunos? É você. Você tem que saber. Você tem que saber. Quem é que faltou? O João? O João faltou? Tá bom, depois daqui eu vou na casa dele. Depois daqui eu vou ligar para ele. Ô, fala, Pedro, vai lá no João, pergunta, vê lá o que aconteceu, manda uma mensagem. Sabe o que é importar-se? E esse é um perfil do professor. O perfil do professor. E aí uma coisa importantíssima para falar com vocês são os 3 S's. Né? Eu tenho até vídeo lá no meu canal no YouTube que eu falo isso já. E quem fala muito bem sobre isso é Sam Doherty, no livro Meus Primeiros Passos no Ministério Infantil. Sam Doherty, ele fala sobre esses 3 S's, né? Que é a salvação, a santificação e o serviço. Então, os 3 S não adianta antes de qualquer coisa. Como é que você vai se armar da armadura de Deus para guerrear se você não tem salvação? Como você vai falar de salvação para criança se você não é salvo, se você não é convertido, se você não aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador? Como? E eu tenho que falar sobre isso ainda, eu tenho que falar por quê? Porque um monte de professores estão chegando agora. E o que acontece? Por Ministério Infantil, ainda vão assim. Se converteu, minha irmã? Quer servir?
Então, ali, ó, pega ali no Ministério Infantil, vai dar aula para as crianças. Ah, pastor, mas eu queria cantar. A pessoa não tem nem nenhum dom de ensinar, ela tá ali, mas ela queria cantar, sabe? Então, por isso que acontece o que acontece hoje. Falta o professor que vai em cima da hora. Gente, essa realidade, eu conheço bem como é essa realidade, que a liderança passa, né? Você está fazendo uma escala, e aí você fez uma escala, e daqui a pouco, cadê o professor? Uma hora antes, ô irmã, eu não vou poder dar aula hoje, não. Vai para a igreja. Essa pessoa, ela reconhece o que ela está fazendo com o ministério? Ou será que ela está ali apenas para quebrar um galho? Ministério de ensino não é quebrar galho. O ensinar é instruir gente, é despertar, é despertar outras pessoas. Não pode ser assim, tem que querer, tem que estar ali, tem que adquirir a mente de Cristo, metanoia, tem que se esforçar, tem que se preparar e tem que avisar com antecedência quando não vai poder ajudar, né? Então, o perfil do professor, vamos lá. O perfil do professor é ser salvo, ser santificado. Santidade. É uma palavrinha muito importante. Santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus, né? Sem santidade, ninguém verá o Pai. Se nós somos filhos de Deus, nós somos santos. Estamos em processo de santificação até sermos realmente, estarmos à estatura, né? A estatura da perfeita, do varão perfeito, né? Que é quando a gente alcançou nossa jornada e acabou nossa jornada aqui. E aí vai para a glória. Mas então, como você vai falar como brilho nos olhos se você não ama? E calma, calma, não se aflige, tá? Não se aflige, porque talvez você pense, mas eu não sou muito assim para criança. Mas você ore, fale com Deus, porque quem dá o amor é Ele. Porque Ele nos ensina a amar. Porque Ele considerou uma criança apenas. Jesus, em seu ministério, Ele mostrou a importância de uma criança. Uma criança ela tem um valor imensurável para Deus. Uma criança, quando está no ventre, Deus já sabe o que ele vai ser, a grande potência que essa criança vai ser. Então, considere uma criança. Jesus, quando ele estava andando, a multidão apertava, e as crianças também. As mães estavam ali trazendo as suas crianças para serem tocadas pelo mestre. O que os discípulos fizeram? Quiseram afastar. Qual o motivo? Qual razão? Qual circunstância? Talvez não incomodar o mestre? Talvez porque são crianças, são apenas crianças. E ele mostrou a importância de uma criança quando ele pegou uma criança pequena, quando ele pegou uma criança da idade do meu filho. E ele se importou, pegou aquela criança no colo e ele vem e fala: quem quiser ser como uma criança, quem quiser virar para mim, seja como uma criança. Quando ele fala que as crianças elas vão herdar os reinos do céu, mas ele também fala ali a importância da salvação. Quem crê, leia, examine as escrituras, tome tempo. Não é perder, não é perca tempo. Tome tempo. Invista o seu tempo lendo, orando, se inspirando, sabe? E buscando em Deus em como você vai fazer. Como você vai alcançar as crianças? O perfil do obreiro de criança, do perfil do aqui, né, do professor de criança, de adolescentes, é aquele que busca, é aquele que busca, é aquele que se debruça no evangelho, é aquele que, conhece as palavras, é aquele que tem fruto do Espírito, é aquele que faz com excelência, é aquele que quer servir, mas antes de servir, ele é salvo e santificado. Ele é salvo e santificado, porque quando ele está ali buscando a sua santificação todos os dias, ele vai resistir ao pecado. Ele vai resistir ao pecado, mas não por ele, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, por Deus, porque Ele nos proporciona isso, né?
Então, você pode pensar no desafio. O desafio de hoje é imenso, meus irmãos. É imenso. É drogas, homossexualismo, prostituição, lascívia, adultério, fornicação. Hoje tudo é normal. Hoje tudo é normal. Como você vai vencer isso? Como você vai fazer? Revestindo-se na armadura de Deus, revestindo-se da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A educação, hoje eu entendo que a educação, ela sem a Bíblia é inútil. Pense no tempo que as crianças passam na escola, pense no tempo que as crianças passam na igreja, e pense, quando você começar a pensar nisso, quando você começar a olhar e a fazer os comparativos, e você vai perceber que você não tem tempo a perder. E então, a noite vira dia, a gente cai de madrugada mesmo, porque a gente se debruça, eu te falo. Hoje eu ensino os meus filhos em casa. Há alguns anos atrás, né, tem 19 anos que eu sirvo no Ministério Infantil. Então, muitas crianças hoje eu vejo que estão aí sendo pastores, sendo líderes, sendo músicos, e para mim é maravilhoso esses frutos, sabe? Mas eu vejo que quantas crianças hoje que estão confusas, e quantos obreiros que nós precisamos levantar, e quantos professores extraordinários que precisamos ter, sim, sim, porque para ser um professor de crianças não pode ser qualquer coisa. Para você ser professor de criança e adolescente, você precisa ser como Jesus, e Jesus, ele foi um mestre extraordinário. Extraordinário, o que é extraordinário? É aquele que não é o ordinário, é aquele que não é comum, é aquele que faz o extraordinário, é aquele que vai buscar olhar para o seu aluno, é aquele que vai trazer um ensino contextualizado com a realidade do seu aluno. Não adianta você ter uma fala bonita, não adianta você ter um recurso bonito, se você não comunicar, se a sua comunicação não for eficiente, vai ser apenas jogar. Precisa ser eficiente, precisa acertar o coração dos alunos, precisa acertar o alvo. E para isso, você precisa estar ali olhando, com um olhar atento para o seu aluno, com um olhar atento, porque muitas vezes ele não vai falar, e se ele não for falar, como você vai chegar, como você vai fazer, sabe? E quando você olha para Jesus, você vê o exemplo de Jesus, como ele foi um ensinador, né? Um verdadeiro mestre. Tem recursos, tem, tem recursos, tem estrutura que nós temos hoje, tecnológica. Ele ensinava com os passarinhos, ele ensinava num barquinho, num rio, ele estava ali ensinando, e a multidão estava ali porque a multidão tem sede. E as crianças hoje, elas têm sede da palavra de Deus, elas têm sede, elas não sabem nem do que ela tem sede, mas elas têm sede e elas vão se apegar àquele que dá atenção. E se você não tiver tempo para essa criança, se você não buscar ter tempo para essa criança, outras pessoas terão. O inimigo tem tempo, porque o inimigo não perde tempo. E ele tem também os seus súditos, ele tem as suas estratégias, e ele tem utilizado muitos e muitos recursos para pegar essas crianças hoje, tá? Você pode ver que muitas crianças que, inclusive, que crescem no caminho do Senhor, quando chegam na faculdade, se desvia. Existe um grande índice de desvio. Outras crianças, quando chegam na adolescência se desviam. Então, olha, tá aqui. A gente precisa entrar aqui na mente, mas não somos nós, é Cristo, é Ele que convence, não é verdade, Monique? É Amém. Ele que convence, é o Espírito Santo que convence. Mas nós precisamos estar capacitados, precisamos estar preparados, munidos das ferramentas. E essa capacitação, ela está aqui, ela foi dada aqui. Você não precisa de um método, não existe um método que você vai fazer e tal, não. É sensibilidade, é dependência de Deus, é oração, é aquele acróstico, não sei quem acompanhou, que a gente usa dos chamados, professor extraordinário. Ele não só tem conhecimento da palavra, ele não só tem habilidade, ele não só tem atitude de fazer, ele não só tem amor, ele precisa ter amor, ele precisa ter motivação correta. A motivação correta, ele precisa ter dependência de Deus e viver uma vida de oração, né?
Verdade. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, para o coração de vocês, essa palavra, né? Existem tantas coisas para a gente falar, mas hoje, esse é o direcionamento, porque os desafios são imensos. E, às vezes, nós achamos que somos muito pequenininhos. Sim, é verdade. Nós somos mesmo pequenos, mas temos um Deus grandão. Temos um Deus poderoso, um Deus que está aqui para nos ajudar e nos dar os recursos necessários, as ferramentas necessárias para alcançar crianças e adolescentes hoje. Amém. Amém. Glória a Deus, Sunamita. Nossa, que palavra abençoadora. Amei assim, a forma, né, como você expressou o perfil do professor, como sendo exemplo, né? Como nós termos ali Jesus como a nossa inspiração, porque como você falou, ele não tinha nada, né? Ele simplesmente fazia. E é interessante quando você falou, que nos traz muita reflexão, que às vezes nós esquecemos disso. Jesus teve pouco tempo de ministério, e esse pouco tempo que ele teve, ele fez tanta diferença, que está aí, né? Até hoje, nós falamos dele, esperamos dele, né? Então, que sejamos esses professores, assim, como exemplo, né? Que Jesus foi para nós, e foi uma bênção para a nossa vida. A minha cachorrinha aqui, peraí, gente. Foi uma benção para a nossa vida. Quando não é filha, cachorro é assim, acontece. Mas assim, eu amei, viu, a sua colocação, porque às vezes as pessoas vêm esperando, né? Aquilo tudo já está velado, né? O perfil do professor tem que ser assim, 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 assim. E é isso, está na Bíblia, né? O perfil que nós devemos ter. E eu amei essa sua colocação, foi perfeita, excelente. E que nós, porque muitos professores, eles buscam tanta capacitação, tanta coisa, né? Vai se bombardeando de informações, de conhecimento, mas a palavra de Deus mesmo não é lida, né? Não se alimenta espiritualmente. Então, acaba que é um professor cheio de conhecimento, mas vazio, né? É um professor vazio. A vida, né? A vida na vida. Vida na vida, né? E a alegria de Cristo, né? Verdade. Como você vai transmitir se você não conhece? E é interessante também, Monique, falar que Deus, ele se preocupou com o ensino cristão. Ele sempre se preocupou. Lá quando ele instrui Moisés, quando ele fala para gravar nas tábuas da lei, quando ele deixa a orientação para o seu povo, porque ele sempre desejou ser conhecido, se relacionar. Então, o relacionamento que ele tinha com Adão e com Eva, que era direto ali, que se perdeu, né? Ele busca o tempo todo, buscou desde quando ele enviou Cristo para restaurar isso. Então, ele é um Deus que, apesar da sua grandiosidade, ele quer se relacionar o tempo todo. E nós precisamos nos relacionar com ele, fazer o nosso devocional, como a gente vai ensinar as crianças a orar, a fazer devocional. Então, muitas vezes, estamos no mecânico, estamos fazendo algo mecânico, né? Enquanto nós não estamos vivendo aquilo que a gente deveria viver. E isso é confronto, porque o evangelho, que eu falo para vocês aqui, serve para mim também, o tempo todo, porque o tempo todo nós somos confrontados, porque nós temos que viver aquilo que a gente fala, instruir as crianças, e elas aprendem muito mais. Eu tenho pequenos, você também tem, né? Tenho os meus 2 filhos aqui de 4 e 2 anos, e ainda os meus outros que eu ensino aqui em casa, é com exemplo. E elas estão o tempo todo olhando como esponjinhas, o tempo todo nos observando, né? Então, verdade. A gente precisa ter modelo. Amém. Em todo tempo, né? Dentro e fora da igreja, principalmente dentro da nossa casa, em todo tempo. Nosso primeiro ministério. Isso aí. Vestindo a camisa, né? Camisa do ministério. Se apresentando, como você falou aí, aquela passagem de 2 Timóteo que eu amo, se apresentando como um obreiro aprovado diante de Deus, que maneja bem da tua palavra. Para manejar bem a palavra, precisamos ler e estudar a palavra, né? Não é apenas ler, mas é ler, estudar, entender, compreender aquilo que Deus quer que a gente faça, que Deus seja, que a gente seja, né? E que Ele fala que nós somos, né? E nós precisamos crer nisso, porque às vezes os desafios são tão grandes, às vezes não, quase sempre, né? Sempre. Tão grandes,
que muitos professores desistem, não querem encarar o desafio, né? Pessoas de pouca fé. Então, tenha fé, né? Ore, se relacione mais com Deus, busque mais a Deus, né? Procura ser um professor semelhante, né? Parecido com Jesus, que eu tenho certeza que você vai ser um professor muito abençoado. As crianças vão se render aos pés de Jesus e serão discipulados, porque o professor que tem a visão do alto, ele não para, ele faz, né? Ele prossegue, mesmo diante dos maiores desafios. Exatamente, tem atitude. Então, que tenhamos cada vez mais atitude no nosso ministério, como professor da BB, seja das crianças, adolescentes, porque eles precisam de nós, né? E nós somos instrumentos usados por Deus para levar a palavra às crianças, não só evangelizar, mas também ensinar. Amei, tá? Tudo aquilo que você pôde nos ensinar nessa tarde, aprendo muito com você. Louva a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, tá bom? E fala um pouquinho do seu curso, tem vagas ainda, vai abrir turmas? Você estava com um curso de professor extraordinário, né? Pode falar aqui para gente. Sim. Então, o curso Seja um Professor Extraordinário foi uma proposta, né, para professores que querem se aprofundar, professores que querem sair do básico. Eu gosto muito daquela ilustração, eu uso muito a ilustração do iceberg, né? Então, iceberg, você tá lá, o iceberg, uma pedra, um bloco de gelo, né? E só aparece uma pontinha lá, e tem o mar e a pontinha. E eu vejo, Monique, que a maioria, apesar de hoje eu agradecer a Deus por tanta divulgação, tanto compartilhamento que nós temos, tantos cursos, né? Hoje não tem tanta informação nesse sentido. Existe a necessidade do professor querer, né? Porque hoje você tem que escolher, ainda mais agora, você tem que escolher. Se eu estou aqui, eu vou estar lá amanhã, qual o treinamento que eu vou fazer? Né? A gente tem muitas possibilidades. Agora, o que falta hoje é o professor querer se aprofundar, querer sair da superfície. E muitos estão ali ainda na superfície, não estão se aprofundando. E é na superfície, ali, o que você alcança? Ali, somente aquela criança, aquele pedacinho que está ali, aquelas poucas crianças, você só alcança quando você se aprofunda, quando você desce, né? E aí você desce na profundeza do mar, você vê o bloco do iceberg maior e maior. Então, esse é um curso que tem essa proposta, né? É um curso simples, mas que tem a proposta de alcançar o alvo, né? De fazer os professores a olhar primeiro para dentro, são 3 módulos. Então, o professor olha para si, a gente fala lá para ver a questão de chamado, de tom, né? A questão de equilíbrio, porque é uma necessidade hoje minha, sua, nossa, né? Nós precisamos ter o equilíbrio emocional, né? Na nossa família, nas nossas coisas, mental, saúde mental. Então, a gente fala sobre isso. E aí, no segundo módulo, a gente fala sobre a criança, as necessidades da criança, entende um pouco da criança. E no terceiro módulo, a gente fala no acertar o alvo, né? Então, onde a gente fala sobre o currículo, aí tem um bloco que a gente fala só sobre o currículo, sobre o método extraordinário, sobre o ensino-aprendizagem, né? Então, agora, a gente está finalizando uma turma e a gente vai abrir uma nova turma, que vai ser no mês que vem. Esse mês ainda de dezembro, a gente está abrindo uma nova turma para esse curso. A gente está fechando essa turma, amanhã é o último dia para eles entregarem a avaliação. Ainda demorou, eu dei bastante... Pessoal, então aproveita aí, procura a Sunamita para você ser um professor extraordinário, adquirir as ferramentas, os conhecimentos necessários. A Sunamita é excelente no que faz, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse curso. Em nome de Jesus. E aí tem, além desse, tem o TED, né? Que é o Tecnologias Digitais para Educadores. A gente é um curso novo agora, que a gente começou, estamos com a primeira turma. Só que esse curso, Monique, ele é modular. Então, a gente tem assim, como eu vou explicar, você pode entrar por módulo. Tem o módulo técnico, que é para professores que
que ensinar, que no caso vai ensinar a gravar vídeo, editar vídeo, essa parte mais técnica da edição de vídeo, de gravação de vídeo. O módulo operacional, que é a transmissão, essa que a gente está fazendo aqui. Tem muitas pessoas que têm dificuldades, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as melhores formas de transmitir. E depois tem o módulo pedagógico, onde a gente vai falar sobre as metodologias ativas, ensino híbrido, as contribuições da neurociências também na tecnologia, e o módulo criativo, que é você utilizar a criatividade. Aí, no caso, a gente está no módulo técnico, e a gente vai, não sei se vai ser no final do mês de dezembro ou no início de janeiro, a gente vai abrir para o operacional, aí outras pessoas também vão poder entrar. Mas quem quiser também tiver interesse nessa área, não é um curso voltado para professores, só para professores de crianças, mas todos os alunos que estão lá são professores de crianças da igreja, tá? É um curso aberto, mas que bênção, né? Então, a gente vê que existem muitos professores assim que estão vestindo a camisa, levantando a bandeira, querendo fazer um ensino, né, relevante, e é muito importante. A gente tem um desafio imenso. Somos feitinhos, mas que juntos, né, num cardume, formamos lá, estamos lá fazendo balanço no mar. Veio agora a ilustração. Muito bom, glória a Deus. Muito bom, Sunamita, muito obrigada. Vamos ter que encerrar aqui, porque daqui a 20 minutos vai entrar Marco Tedesco falando sobre a classe de adolescentes. Então, maravilha, gente. Então, aproveita para assistir. Adolescentes precisam muito de vocês. Muito. Hoje, adolescentes, gente. Deus abençoe cada dia mais. Deus abençoe você, Monique. Oi? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, todos os professores que estão passando por aqui, todos os professores que estão assistindo, que Deus abençoe grandiosamente, que nós possamos realmente fazer fazer um mutirão aí para guerrear, né? Porque nós estamos aqui para isso. Em nome de tá Jesus. Bom? Beijo. Um grande beijo. Deus abençoe você, Sunamita. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Tchau.